todos. Boa noite, filho evangelista e demais que está aqui. A minha colocação é uma coisa só. Sobre o que aconteceu. Eu tenho 2 meses ali no portal e minha mãe estava dentro de casa e deparou com uma viatura na porta de lá de casa. Ali na rua do Mar Aberto. Um assalto teve, assaltaram a casa na outra rua e o policial, infelizmente, meteu a mão dentro e abriu a porta da casa de minha mãe, que é um portão, e disse assim para minha mãe: só se o filho da senhora for ladrão. Eu acho totalmente errado. E eu estava até conversando ali com o comandante e disse: olha, se eu estou na hora, eu não deixava o policial entrar dentro de casa, porque pelo que eu sei, somente é corte judicial. É uma falta de respeito a uma pessoa de 75 anos, entendeu? Está dentro de casa descansando de tarde e ser deparado com a polícia para poder procurar um assaltante em uma casa que não tem nada a ver. Eu acho isso totalmente errado, porque eu tenho certeza, se fosse a mãe dele, ele não faria isso. Eu acho totalmente errado. Então eu peço, por favor, ao senhor que é da Zona Sul, comandante, peça por favor os seus policiais, mas quando ele chegar nesses determinados locais, ele saber quem é a pessoa. Não estava atacando uma idosa, e minha mãe toma remédio, e se ela desse infarto ali naquela hora, eu ia processar a polícia, porque isso é uma falta de respeito com a idosa. Eu queria saber quem era o policial, porque eu ia dizer o nome, entendeu? Mas não quiseram me dizer. Então, outra coisa eu peço bem, comandante. Ali naquele Mar Aberto, próximo ao Mar Aberto, está uma coisa incrível ali, hein? Eu não tinha data, não sei nem a data, entendeu? Certo. Eu acho totalmente errado uma coisa, ali no bairro do Pontal, ali no Mar Aberto, é aquele bar aberto ali, aquele Mar Aberto. Pessoas param o carro de som ali e ficam até altas horas bebendo, dando cavalo de pau com o carro, xingando e amedrontando os moradores dali. E esse dia eu chamei o dono do bairro e disse: olha, eu vou denunciar vocês, porque aqui mora gente. A gente liga para 190, como o pessoal aqui falou, não existe 190. Então eu peço, comandante, que o senhor veja esse lado dos moradores ali do Mar Aberto. Certo? Muito obrigado. Obrigado, Desculpe, pessoal, por causa do tempo. Eu vou ficar ligado daqui a pouco com a audiência pública do orçamento. Boa noite a todos. Senhor presidente em exercício e evangelista, boa noite. Gostaria também de parabenizar a iniciativa, certo? Muito importante. Discutir segurança pública é um passo importante, o primeiro passo. Não se resolve problemas sem saber a existência de problemas. Primeiro ponto que eu gostaria de abordar: a Constituição Federal, de forma inteligente, relaciona a segurança pública ao conceito de ordem pública. E a ordem pública, para que se haja a ordem pública, a manutenção da ordem pública, alguns fatores devem ser observados. A questão da infraestrutura social, como foi citado aqui, o problema de iluminação pública, o problema de asfaltamento, que não foi citado, mas é importante, devem ser observados, certo? A questão de praças esportivas, que já tem uma ligação mais íntima com a questão da segurança pública. É importante que se haja praças esportivas em condições de uso na cidade, porque os jovens desocupados passam a fazer as coisas que vêm à cabeça e passam a fazer coisas erradas. Isso que eu falei em juventude, ainda hoje eu conversava com uma amiga do ela é do coletivo lá na Oeste, que aborda as questões de violência contra a mulher
Coletivo Feminista Laudelina de Campos Melo, é o nome do coletivo, e ela pertence a esse coletivo. Conversar com ela sobre a situação do crime passional que ocorreu ontem. E por que eu estou tocando esse assunto? Foi um crime passional, esse crime especificamente, a priori, até que se sabe, não houve uma ligação direta, se fala sempre a questão do crack, a questão da droga, mas tantos crimes que têm ligações com o uso de entorpecente, quanto os crimes passionais ou qualquer outro tipo de violência, começa no ponto individual, que a gente sempre esquece de falar, que é a questão de respeito ao próximo. Respeito ao próximo só se consegue com a educação. Quer ser educação acadêmica, e aí o poder público, né? Quer ser municipal, estadual, federal, deve investir na questão acadêmica, né? A fiscalização da merenda escolar, a fiscalização da qualidade do ensino, a fiscalização da estrutura das escolas, e também a questão da educação doméstica. E aí, faço minhas palavras de Osanar, cada um tem que fazer sua parte. Não há como se falar em segurança pública lá no centro sem abordar esse ponto restrito aí. Sempre haverá violência quando duas pessoas divergirem e não houver respeito. E o respeito se consegue sim, com a ação individual ou a ação no primeiro núcleo social, que é a família, certo? Gostaria de reforçar o pedido do Major Câmara a respeito da fiscalização e registro dos acidentes de trânsito. É importante que o município assuma essa atribuição que é dele, para que a gente possa liberar policiais para cuidar de segurança pública, certo? Várias ações estão sendo tomadas já há algum tempo aqui em Ilhéus, e só reforçando a questão dos crimes violentos, né? Serem ali crimes violentos letais e intencionais, onde se incluem os homicídios. Reforçando a situação aí, gostaria de falar que pelo segundo ano consecutivo, no ano 2013, Ilhéus foi premiada como a segunda maior redução do índice de crimes violentos letais no estado da Bahia. E com fé em Deus, muito provavelmente está caminhando para a segunda premiação. Então, os índices são altos? São. A violência, isso é inegável. Agora, o trabalho, pelo menos por parte das polícias e do poder público, está sendo feito. Agora podemos melhorar. Gostaria de deixar esse registro, certo? Precisando melhorar. Passo a vocês também o nosso disco de denúncia, com algumas observações. Nós temos um telefone fixo. Esse é o disco de denúncia da Companhia da Zona Sul. Telefone fixo 3632-6616. Vou repetir. 3632-6616. Pode ligar também para o 3632-6613. E vou passar um número de celular que é interessante anotar. Esse número de celular é onde funciona o WhatsApp da 69ª CPM. Por que eu faço questão de frisar isso aí? Porque por esse sistema de comunicação, né, essa mídia social, a gente pode passar mais detalhes do fato, foto, localização por meio de GPS do celular. Então é interessante, esse recurso é muito interessante para a resolução rápida, repressiva do crime, certo? O telefone é 8829-9964. Repetindo, 8829-9964. Senhores vereadores, gostaria também de ressaltar uma necessidade. O verão está chegando e há um tempo atrás existiu, e não sei por que no verão passado não foi implementado por parte do Poder Público Municipal, o posto integrado de órgãos públicos lá na Praia da Zona Sul. É importante que se exista um posto que funcione. Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Saúde, SAMU, para um socorro imediato, né? Guarda-vida, Superintendência de Trânsito. Se tiver um posto único integrado lá naquela região, no verão,
uma densidade demográfica maior, a quantidade de público flutuante aumenta infinitamente, a gente poderá ter uma resolução mais rápida dos conflitos que geram violência, inclusive, que geram risco à vida, não só questão de violência, mas questão de risco à vida de modo geral, certo? Quer seja de trânsito, quer seja as questões de afogamento, senti falta aqui também do Corpo de Bombeiros, é importante a presença do Corpo de Bombeiros aqui, ou quer seja as questões relacionadas à segurança pública mais específica, certo? Gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite. Qualquer coisa, a Secretaria de Manaus do CPM está em ordem. Sobre a situação que o meu antecessor aqui falou, brevemente, gostaria de ressaltar que o posicionamento doutrinário da Polícia Militar não é esse, certo? Não estou mais vendo ele aqui, mas vou tentar pegar os dados dele, porque a gente não trabalha dessa forma, isso não é doutrina da Polícia Militar, e quando acontece esse tipo de abuso, a gente busca coibir. E as medidas internas serão adotadas, certo? Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, professor.